Olha só, o subsolo da África é um verdadeiro tesouro de energia. A gente está falando de reservas gigantescas de gás natural. E isso, claro, traz uma promessa enorme, né? De transformação econômica, de um novo protagonismo no cenário mundial. Só que essa promessa não vem sozinha. Ela traz junto todo um peso da história e umas perguntas bem difíceis sobre o futuro. Então, bora mergulhar nessa equação que é, no mínimo, complexa. E aí a gente chega na grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Esse gás todo, é uma bênção ou uma maldição? Será que há a chance de ouro para impulsionar de vez o desenvolvimento do continente? Ou será que é só mais um capítulo daquela velha história de exploração onde a riqueza vai embora e o que fica para trás é, bem, quase nada? Para a gente entender bem essa história, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos dar uma olhada no legado de exploração que já existe. Depois, a gente entra na corrida moderna pelo gás. Na sequência, vamos pesar os benefícios contra os fardos. Aí, a gente fala sobre a nova disputa global que está rolando. E para fechar, vamos ver como um futuro diferente está sendo construído, um futuro africano. Bom, para entender o que está acontecendo hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque essa corrida pelos recursos da África ela não começou ontem não, hein? Essa busca pelas riquezas da África é uma história muito antiga, sabe? Vem lá da época dos grandes impérios que já negociavam ouro, sal. Mas o ponto de virada mesmo, o momento em que o jogo mudou completamente, foi em 1884, na Conferência de Berlim. Ali, o continente foi literalmente fatiado entre as potências europeias. Isso abriu a porta para uma exploração sistemática, uma mentalidade de extração que, de certa forma, a gente vê ecoando até hoje na indústria do gás. E esse eco nos traz direto para a Era Moderna. Foi no século XX que o jogo virou de novo, com a descoberta de reservas gigantescas de gás natural. De repente, a África foi colocada bem no centro do mapa energético do mundo. Aqui a gente tem uma espécie de mapa do poder do gás na África. De um lado, potências já consolidadas, como a Nigéria e a Argélia, que exportam gás há muito tempo. Mas o legal é que o cenário está em constante movimento. Olhem só para Moçambique se tornando um gigante com suas reservas em alto mar. Ou o Egito reforçando seu papel super estratégico ali no Mediterrâneo. O jogo está mudando. E é aqui que a gente chega no pulo do gato, no coração do dilema. Porque, claro, a exploração do gás vem com essa promessa linda de prosperidade. Mas a pergunta é, a que custo? É sem dúvida uma faca de dois gumes. A contradição fica muito clara aqui. De um lado da balança, a gente tem a promessa, muito dinheiro entrando com exportação, a chance de finalmente ter um desenvolvimento industrial. Mas do outro lado, a realidade muitas vezes é bem mais dura. Dívidas externas que só aumentam, contratos que nem sempre são justos, uma desigualdade social que se aprofunda e, claro, a perda de terras que são essenciais para a vida das comunidades locais. Isso nos leva ao ponto central. A riqueza sai do chão, mas para onde ela vai? Muitas vezes ela não chega a quem mais precisa. São as comunidades locais que acabam sendo deslocadas, que ficam à margem do progresso. É um padrão que infelizmente se repete. E o custo não para por aí, não é só social. O preço ambiental, gente, é altíssimo. A gente está falando de desmatamento para construir gasodutos, poluição de água que era limpa, mais emissões de carbono no ar, tudo isso piorando a crise climática. É uma lógica de exploração que, vamos combinar, lembra muito a falta de preocupação com o meio ambiente da era colonial. Ok? E tudo isso nos joga direto no cenário geopolítico de hoje. Porque aquela competição pelos recursos da África, a dinâmica é essa aí. É uma nova corrida, com gente nova na disputa, com estratégias diferentes, mas o objetivo final, no fundo, continua o mesmo: garantir o acesso a essa montanha de recursos energéticos que a África tem. E olha, o tabuleiro de xadrez mudou completamente. Não são mais só as potências europeias de antigamente. Agora a China entra forte, com aquela estratégia de trocar infraestrutura por recursos. A Rússia vem buscando influência política com acordos de energia. E não podemos esquecer da Índia, do Brasil, dos outros países do BRICS, todo mundo querendo uma fatia desse bolo. O jogo foi totalmente redefinido. Existe um nome para essa dinâmica toda: neocolonialismo. A ideia é a seguinte: não tem mais um controle militar, um domínio territorial como antigamente. Mas a pressão econômica, a influência política, tudo isso acaba mantendo muitos países numa relação de dependência, né? É um controle mais sutil, mas ainda é um controle. Mas, atenção, essa história não é só sobre exploração, não. Longe disso. Existe muita resistência.
existe protagonismo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como o próprio continente está na luta para construir um futuro com as suas próprias mãos. Isso é algo muito importante de se ter em mente. A África nunca foi uma espectadora passiva da sua própria história. A resistência sempre esteve lá. É uma força constante. Desde os movimentos de independência até as manifestações de hoje, o que se pede é algo, no fundo, bem simples: que a riqueza que sai do chão africano sirva, primeiro, ao povo africano. E essa luta não fica só no discurso, ela vira ação. A gente vê governos e ativistas batendo o pé por contratos melhores, mais justos com as grandes empresas. A gente vê a União Africana tentando criar uma frente unida para gerenciar esses recursos. E, o que é muito interessante, um foco cada vez maior em achar um equilíbrio. Ok, vamos usar a riqueza do gás, mas para investir no futuro, ou seja, em energia limpa, em sustentabilidade. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do início, mas agora com muito mais bagagem. Será que a África consegue reescrever essa história? Consegue fazer com que seus recursos finalmente beneficiem seu próprio povo? O desafio, como a gente viu, é gigantesco. É preciso equilibrar o crescimento econômico com justiça social e, claro, com a urgência do clima. E a resposta para essa pergunta? Bom, ela não vai definir só o futuro do continente. Ela vai ter um impacto direto no futuro da energia no mundo todo.